Boa noite, gente. Bom, antes de mais nada, obrigado pela presença de vocês. Eu quero agradecer aqui primeiro à Secretaria de Cultura, em nome da secretária Antônia Moreira, por permitir que a gente utilizasse o Casarão do Carmo para fazer o nosso evento. Muito obrigada, muito rapidamente, só gratidão. Del, que trabalho lindo, maestro, que maravilha, maestros, né? Que maravilha, o privilégio de tê-los aqui, que permite que a gente realize também essa linda apresentação da Solfas, uma peça tão rara, né? E receber esse evento hoje, né? Quando a gente está finalizando a primeira etapa do POEC, nosso Programa Oficina de Escola de Patrimônio, Artes e Ofícios, e que é uma promessa de tudo que a preservação do patrimônio cultural, artístico, de Mogi das Cruzes pode ser, juntando música, arquitetura, arte, história, né? É um privilégio, é uma alegria. Esse lugar foi escolhido não por acaso, porque, não sei se vocês observaram, está acontecendo uma restauração aqui, que o nosso amigo Torinão vai falar um pouco depois. E a gente achou interessante fazer esse lançamento realmente no meio do canteiro de obras. Hoje a gente coloca agora definitivamente o repertório do grupo de Mogi das Cruzes numa posição de popularidade, de acesso, né? Eu acho que o momento é realmente assim histórico para a memória da música brasileira. O Jaelson Trindade foi o descobridor, ele que achou esses manuscritos nos anos 80, em 1984, e a história começa por aí, né? Ele descobre esse material, ele leva para São Paulo, chega às mãos do Régis Duprat. Régis Duprat atesta que trata-se de um documento da primeira metade do século XVIII. Esse trabalho eu tive o primeiro contato, né? Quando o professor Jurandir Ferraz de Campos ele promoveu aqui em Mogi uma primeira apresentação, né? Que foi realizada nas Igrejas do Carmo. Na época foi regida pelo maestro Marcelo Jardim e foi um acontecimento, né? Até porque essas partituras elas estavam sob guarda do IFAM. E o professor Jurandir, na sua gestão enquanto secretário, ele trouxe esse belo material feito aqui na cidade, né, composto no século XVIII, para Mogi das Cruzes novamente. Obrigado, Del. Até fico emocionado de lembrar do professor Jurandir. Na verdade, ele foi o primeiro a pensar na importância de se recuperar esse repertório. Ele que era colega de classe do outro saudoso professor Régis Duprat. Tempos depois,
jamais para agora, né? O Del me procura no arquivo histórico e a gente sempre ali conversando sobre patrimônio, sobre história de Mogi, ele fala a respeito da vontade que ele tem de elaborar um projeto de pesquisa, né? Nessa conversa vai e vem, eu falei, você conhece as partituras de Mogi das Cruzes, né? Que são as mais antigas do Brasil, de música colonial, sacra, né? Ele falou assim, rapaz, me fala mais sobre isso, né? Com aquele jeito dele todo. E daí em diante ele começa a fazer uma série de pesquisas aí já. Mas eu disse a ele que o professor Jurandir havia comentado que esse trabalho ele não estava finalizado, ele precisaria ter um complemento, né? Até porque alguns trechos da partitura não era legível. E aí começa toda essa produção e a gente chega hoje nas Solfas de Mogi das Cruzes, essa publicação fantástica. E depois ele sofre um hiato, ele fica guardado nos cofres do arquivo de Mogi das Cruzes até chegar a 2019, onde a gente entra com o projeto Manuscritos Musicais do Brasil Colonial do século XVIII. Teve essa ideia inicialmente, já foi pensado como uma certa trilogia, né? A gente começa com um livro, um produto literário, com uma pesquisa histórica bem elaborada pelo Odair de Paula, e que conclui na segunda metade do livro a parte musical. A gente tem que sempre honrar os professores, né? Inclusive, eu só estou aqui porque o professor Jurandir recomendou a minha humilde pessoa ao Del. O Odair estava do lado do professor dele, o Jurandir, e eu do lado do meu saudoso mestre Regis do Prado. Francamente, eu desconhecia esse trabalho que foi apresentado aqui. De uma maneira geral, nós não nos reportamos ao passado, não conservamos e não valorizamos em todas as áreas, principalmente na cultura. Não tem uma preocupação com a preservação e nem de falar dos nossos ancestrais, né? São tantas coisas que os antigos nos deixaram e falta essa preservação, né? E rememorar e agradecer a todos aqueles que nos trouxeram até aqui o dia de hoje. Tive a honra de ter acesso direto às fontes primárias, esses manuscritos musicais, né, chamadas Solfas, que estavam aqui em Mogi das Cruzes, no arquivo da cidade, né, muito bem preservado, por sinal, todo o material. Então foi um desafio muito grande, porque é uma notação musical arcaica que entrou em desuso, era um total de 12 obras. Nós conseguimos identificar que pelo menos 7 delas estavam preservadas, pelo menos 75%. Inicialmente nós fizemos a edição das Solfas, depois nós fizemos um estudo crítico, né? A parte histórica a 4 mãos com o Odair de Paula, depois todo um estudo sobre a filosofia da música colonial. Tive também toda uma preocupação em questão a metodologias que existem justamente nos processos editoriais de música, porque eu não trabalhei esse material como sendo música antiga, né? Parece que são seitas que têm uma série de regras e que muitas vezes escapam à questão da linguagem.
Então eu preferi fazer uma poética de reconstrução. Trabalhei pensando nas linguagens das obras e para que seja tocado pelas orquestras, pelos corais brasileiros. É como se fosse assim, uma ruína que tivesse faltando uma parede, a gente reconstrói e faz, porque o que interessa é a integridade da linguagem. E se falta uma condição material, um suporte para que a obra seja compreendida, a gente completa dentro do estilo da obra, né? Então, quando chega no momento de um produto fonográfico, é porque já foi possível a sua execução. Nesse caso aí, o grupo de câmara Ensemble Mente Manuque, que foi criado pelo Rubens também, eles pegaram essa forma e conseguiram traduzir em suas interpretações, de acordo com as anotações da notação moderna criada pelo Rubens, conseguiu impor a interpretação mais próxima do que de como foi escrito originalmente, né? Com poucas intervenções, intervenções em notas, em harmônicas. O álbum As Sofas de Mogi das Cruzes, que está sendo lançado hoje, que entrou nas plataformas digitais hoje, ele foi gravado ainda em março de 2024. Agora não, agora o repertório do grupo de Mogi das Cruzes, ele entra em plataformas digitais como produto fonográfico, e aí sim pode ser pesquisado, pode ser acessado. Me vem muita coisa na cabeça, porque eu sou um artista de arte contemporânea, né? Se eu estou fazendo história agora, a história antiga interessa igualmente. E eu vim escutando ela no carro, da minha casa para cá, que é esse conforto que a mídia, a tecnologia, a internet nos está dando, né? E foi muito legal. E o que eu pude sentir foi muita idade média ainda, em algumas músicas, né? Algumas mais alegres, mais festivas, com tambores, e outras mais sacras mesmo, né? Mais atuais na época, que já ia começar o barroco. Então é muito legal a gente ver isso. Olha, eu acho importantíssimo, principalmente para a região, né, da região de Mogi das Cruzes, para projetar, sabe, tipo a cidade para o restante do Brasil, porque querendo ou não, essas obras elas têm uma importância nacional e conseguiram projeção internacional, nos colocaram no mapa, sabe, tipo da tradição escrita da música, então é muito importante. Acontecendo aqui, um audiovisual com o Paulinho e o Evandro Maia, o outro com foto com o Danilo do Villiers e um terceiro por desenho, que é o Danilo Scarpa. Ele está fazendo caricaturas de vocês também. O Danilo me convidou para vir aqui, mas efetivamente ele não falou direito o que era. Eu achei que era uma amostra das pinturas dele, das caricaturas dele. Fui pego de surpresa, mas muito bom, foi uma surpresa boa. Essa peça tão antiga, tão histórica, tão mogiana, merece reconhecimento
A gente está falando de um país que é reconhecidamente como um dos países mais musicais do mundo. E nós temos uma espécie de marco zero aqui próximo da gente. Mogi merece que sua política cultural continue e avance cada vez mais. A participação de cada um e de cada um de vocês para isso é essencial. A gente trabalha exatamente com isso, né? Levar para a comunidade a nossa missão institucional de ensino, pesquisa e extensão, ou seja, levar para a sociedade o resultado e que o Brasil possa conhecer um pouquinho mais do seu próprio Brasil. O próximo passo é um documentário chamado A Ladainha de Faustino, que já está em fase de finalização. Foi uma surpresa boa